Classroom, na barra atividades do Classroom, vai ter um tópico lá, vídeos das aulas ao vivo, né, com o conteúdo das aulas, e vai ter um tópico também, né, contrato pedagógico. Então, todos os nossos combinados aqui do contrato pedagógico vão estar nesse vídeo, né, junto com um arquivo em PDF também, dos slides utilizados durante o contrato pedagógico, tá? Claro que os slides das aulas da mesma forma, né, lá na barra atividades do Classroom, vai ter um tópico lá, slides das aulas, e né, cada slide em PDF aí das nossas aulas vai ter, vai estar à disposição para vocês ali também. Tá? Então, todos os materiais de aula, seja gravado, seja os slides PDF, sempre são disponibilizados para vocês lá no nosso Classroom, né, na barra atividades, sempre depois que acontecer, né, o trabalho do conteúdo. Tá? Então, vamos iniciar o nosso contrato pedagógico, a apresentação dessa disciplina, né, de administração financeira. Muitos de vocês já me conhecem, né? Já tiveram. Alguns estavam na disciplina anterior comigo, né? Alguns outros já tiveram alguma matéria. E eu estou vendo alguns nomes novos, né? Talvez ainda não tivemos a oportunidade ainda de nos encontrarmos em alguma disciplina, né? Então, vou me apresentar para todos, então. Meu nome é o professor Luciano Silveira. Eu sou formado em administração, tá? E eu tenho uma pós-graduação na área de gestão, engenharia de produção e serviços, e também uma pós-graduação em docência, né, na área de ensino. Tá? Essa nossa disciplina de administração financeira, que inicia hoje, ela ocorre todas as terças e quintas-feiras, né, das 19 até as 22 horas. E este conteúdo é o conteúdo que vai ser trabalhado, né, nas nossas aulas, tá? Conteúdo da administração financeira. Conteúdo complementar, eu tenho um canal, né, no YouTube que vocês podem se servir, né, lá de outros materiais, né. Tem de diversas disciplinas, né, lá do primeiro ciclo, do segundo ciclo de administração, e também de outros cursos lá. Então, vocês podem, né, se precisarem e quiserem, né, estudar um pouco mais de outros conteúdos, tem o canal lá com conteúdos diversos, tá? Sobre o nosso calendário, as datas importantes, o processo avaliativo, né? Então, nós vamos conversar sobre isso agora. Esse calendário, inclusive, eu já tinha postado ele para vocês, né? Na segunda-feira, ou no domingo, se não me engano, já alguns dias antes ali da nossa primeira aula, já para vocês irem dando uma olhada nas datas, né? E vendo aí o período de realização das atividades. Tá? Nós vamos conversar com mais detalhes agora. Nós iniciamos hoje, né? 14/9. A gente vai ter o conteúdo da aula 1, logo depois do nosso contrato pedagógico, né? Então, hoje, né, nós vamos ter a ideia é ter 3 momentos, né? Ter o contrato pedagógico, ter o conteúdo da aula 1 e depois os exercícios ainda, né? Alguns exercícios, pelo menos, já desse conteúdo, tá? Na quinta-feira, aí como já não tem mais o contrato pedagógico, né, a gente já vai ter feito todos combinados, aí tem a primeira parte da aula com o conteúdo da aula 2, intervalo, chamada, e depois da chamada, exercícios, né? Desse conteúdo da aula 2, tá? Então, a divisão do momento de aula sempre vai ser assim, né? Primeira parte a gente vai trabalhar um conteúdo, depois a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, depois na volta do intervalo tem a chamada que é ao vivo, online, vou abrir a chamada, chamar os nomes de vocês habilitam o microfone para responder, e depois exercícios, tá? Esses exercícios ocorrem no Classroom, tá? Os exercícios de cada aula ocorrem no Classroom. Então, importante não confundir, né, os exercícios lá com o processo avaliativo, né? O processo avaliativo é lá no Moodle, os exercícios, conteúdo de aula, é no Classroom. Tá? Correspondente a essa primeira semana de aula, né, aula 1 e 2, vocês vão ter atividade avaliativa. Essa sim vale nota, né? Atividade avaliativa 1 lá no Moodle, tá? Vale 1 ponto. Ela abre hoje, 14 de setembro, e encerra no dia 30 de setembro. Tá? Então tem um prazo aí de quase 15 dias, né? Para vocês fazerem essa primeira avaliativa. Tá? É lá no Moodle, na disciplina de administração financeira. Na semana que vem, dia 21, terça, a aula 3. Dia 23, nós temos a aula 4. Esse outro conjunto aqui de conteúdos, aula 3 e 4,
vai corresponder, então, a uma atividade avaliativa 2, também lá no Moodle, valendo mais um ponto. Ela inicia de 21 de setembro e encerra no dia 7 de outubro. Tá? Inclusive, prestem atenção que tem, na data de encerramento, tem um horário que fecha. Né? Então, dia 7, se eu tentar fazer meia-noite, já virou dia 8, né? Então, fiquem atentos a isso, né? O pessoal, às vezes, pô, professor, passou um minutinho ali, já encerrou, não consegui. Então, não deixa para o último dia, né? Fica a dica. Na terceira semana, nós temos lá no dia 28/9, terça, aula 5, 30/9, aula 6. Correspondente a essa terceira semana, vocês têm atividade avaliativa 3 no Moodle, vale mais um ponto, né? Já temos 3 pontos aqui. Abre também dia 21, tá? E fecha no dia 7 de outubro. E na quarta semana, já lá em outubro, né? Dia 5/10, nós temos a aula 7, na terça-feira. Dia 7/10, na quinta, a aula 8. Correspondente a esta quarta semana, vocês têm a avaliativa 4 no Moodle, mais um ponto. Aqui já temos 4 pontos, então, na N1, né? Ela abre no dia 28, tá? E fecha no dia 14, ao meio-dia. Muita atenção, principalmente, tá? A data de encerramento e o horário de encerramento dessa última avaliativa aqui da N1, porque ela fecha meio-dia. Sempre tem aqueles que, né, vão deixar lá para o último dia, né? E, eventualmente, né, pensam assim, eu vou trabalhar o dia todo, quando chegar à noite em casa, eu faço. Isso pode funcionar para avaliativa 1, 2 e 3, se deixar para a última data, porque vai até as 23h59, né? Mas a última não, né, gente? A última fecha ao meio-dia, tá? Então, aqueles que gostam de deixar para o último dia, né, não vai funcionar essa ideia, né? Eu deixo para fazer quando chegar em casa à noite. Né? Nessa última avaliativa não vai funcionar esse raciocínio, porque ela fecha ao meio-dia, tá? Então, quem precisar anotar, né? Anote aí, né, esse fato. Bom, muito bem. Aula 1 até aula 8, né, em 4 semanas. Conteúdo da nossa apostila. A apostila já está disponível para vocês lá no Moodle. Depois eu vou disponibilizar ela também para vocês no Classroom, tá? Então, o conteúdo da nossa apostila está dividido desta forma. Aula 1 até aula 8. Então, vocês podem seguir, né, os estudos de vocês, semana a semana, né, lendo os conteúdos das aulas, né? Então, nessa primeira semana, pode ler lá o conteúdo da aula 1 e 2, né? Se preparar, fazer leitura, fazer resumo, fazer esquema no caderno, né? Fazer mapa mental, é muito importante, tá? Além, claro, da nossa aula ao vivo, né? Fazer esse processo de estudo, né? Que é comum para o aluno EAD, né? Vocês sabem, tem aula uma vez na semana ao vivo com o professor, mas os outros dias da semana vocês precisam reservar algum período, né? Alguns minutos de leitura, de estudo, de pesquisa, tá? Para vocês. Então, cada semana está bem dividido, né? Então, na semana 2, pode ler lá a aula 3 e 4 na apostila, né? De preferência até antes, né, da aula, né? Para chegar na aula, de repente já tem dúvidas, tem perguntas, né? Pode ter uma participação mais ativa durante a aula, né? Se a gente não faz a leitura com antecedência, quando chegar a aula, a gente nem tem dúvida, né? O professor vai falando ali, né, trazendo conteúdo, e a gente não tem as dúvidas para perguntar, né? Então, se estudar antes ajuda. É claro que, como eu falei para vocês, na segunda parte de cada aula, sempre vai ter exercícios, né? Para dinamizar um pouquinho, né? Fazer uma dinâmica diferente. Para não ficar, por exemplo, só a primeira parte, né? O professor trazer o conteúdo e vocês ficarem mais inativos. Não, então na segunda parte da aula tem momento que vocês vão fazer exercícios, vocês vão pesquisar na apostila, vocês vão ver os slides, vocês vão ter que fazer cálculos, né? E fazendo esses exercícios, aí vocês têm uma parte mais ativa dentro desse período de aula, né? Que vai das 19 até as 22, tá? Vinícius levantou a mão, pode falar, Vinícius. Ô, professor, esses exercícios da segunda parte da aula não vale nota e nem presença, né? Vale presença. É Ele uma vale hora a de aula. presença. Isso. Tá, entendi. Tá? E os exercícios, eles são parte do conteúdo da aula, né? Então, se a gente está fazendo essa disciplina, né, e está realizando um aprendizado, né, os exercícios fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, se a gente quer, né, aprender, né, a gente não só assiste, mas a gente faz as coisas também, né? Como, por exemplo, os exercícios, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, não é só por uma questão de presença ou por uma questão de nota, né? O objetivo não é, de fato, né, ter uma presença ou ter uma nota. Isso é um resultado, né? O objetivo é sempre a aprendizagem, né? Porque o que nos leva a crescer, né, profissionalmente, né, a crescer como um indivíduo, é tudo aquilo que a gente aprende, né?
Então, esse é o objetivo dos exercícios, né? E não, vou fazer porque eu vou ter a presença, né? Claro que eu sei que o Vinícius não pensa desse jeito. O Vinícius é um bom aluno, né? Está sempre aqui em Não, todas as não, aulas. Mas eu só estou isso, dando essa dica, né? claro, claro. Para a gente ter atenção em relação a isso, É né? que, O Vinícius é é que eu bem perguntei. participativo, né? Sempre faz exercício, está sempre aí em todas as aulas. Sim, professor. É que eu perguntei, vai ver, o camarada pergunta, só respondeu a presença ali, a chamada, mas não fez o Sim, sim. exercício. Aí eu Claro, fico claro. com É isso aí, falta ainda. Vinícius. Perfeito. Depois, gente, lá no dia 12, tá? Nós teríamos, eu digo teríamos porque dia 12, né, é feriado, né? Nós teríamos no dia 12 a revisão final, né? E o prazo de entrega, né, do nosso trabalho disciplinar. O prazo de entrega continua dia 12, tá? Eu vou abrir depois no Classroom, mostrar para vocês o trabalho, vamos fazer a edição e entrega dele, assim como o Moodle também, né? Eu vou abrir daqui a pouquinho o Moodle, mostrar lá as avaliativas para vocês lá. Mas no dia 12 nós teríamos ali a revisão final, tá? Para nos prepararmos para a prova, né? Mas, no entanto, como é feriado, nós vamos ter esta aula, tá? No dia 8/10, tá? À noite, tá? Mesmo horário, das 19 às 22. Então, excepcionalmente, tá? Vai ser na sexta-feira para recuperar esse feriado da terça, dia 12, tá? Então, nossas aulas são sempre terça e quinta, tá? A exceção é esse dia 8, tá? Para recuperar o feriado. A gente não tem uma outra data, né? Uma outra noite livre. Então, vamos fazer nesse dia 8/10, porque depois do feriado, né? Do dia 12, já na quinta-feira 14 é a prova final, tá? Que acontece no Licença. Moodle e vale 10 pontos. Pode falar, Eduardo. Licença, professor. Boa noite. Eu trabalho à noite na sexta-feira, então provavelmente não vou Certo. conseguir comparecer. Mas aí tá dizendo que no dia do 12 vai ter uma entrega de um trabalho. Eu posso entregar o trabalho e não comparecer na aula do dia 8, porque não seria viável para mim? Tá. No dia 12, tá? É a data limite de entrega do trabalho. Então, tu pode entregar o trabalho dia 11, dia 10, dia 9. Tá? Dia 12 é a data limite de entrega. E é dia 12 qualquer horário. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, né? A entrega do trabalho é dia 12. Não tem um horário, né, de entrega. Né? Quando for dia 12, é a data de entrega. Tá, Eduardo? Então, acho que a primeira parte aí da questão já está esclarecida. Em relação à segunda parte da tua pergunta, Eduardo, no dia 8/10, né? Que é à noite, né? É o mesmo horário das nossas aulas, né? Então, tu trabalha só sexta-feira à noite, é isso, Eduardo? No caso, tu trabalha em domingo? Como é que... Eu trabalho sexta, sábado e domingo à noite e de Tá, segunda a quinta de manhã. tá. Então, Eduardo, neste caso, tá? Pode ser que essa pergunta do Eduardo sirva para outros colegas também, né? Então, já fiquem atentos em relação a isso. Então, para quem tem essa situação que trabalha na sexta-feira à noite, tá? Na véspera, né, um dia antes ou 2 dias antes, tá? Não façam isso agora, porque depois vai ficar esquecido, né? Então, façam ali na véspera, dia 7, né, ou dia 6, mandem um e-mail para mim, tá? Justificando. Professor, eu sou seu aluno da terça e quinta noite, né? Na sexta, na recuperação, eu não vou poder comparecer, eu trabalho, né? E deixa isso registrado no e-mail, né? Um dia antes ali mandando já tá tudo ok. Ou até mesmo no mesmo dia, tá? E aí eu vou pedir que quem tem essa situação, né, de trabalho, depois assista, tá? A gravação da aula, porque todas as aulas são gravadas, né? E como se trata de uma revisão e é importante para a prova, né? Depois pode ser no dia seguinte, né? No sábado ou no domingo, né? Não deixe de assistir, né? A qualquer horário, a sua escolha, né? Pode ser de manhã, pode ser de tarde. Assista o vídeo da gravação, tá? Da revisão do dia 8/10 e realize também os exercícios, né? Nessa revisão a gente vai ter, além da aula da revisão, vai ter exercícios de revisão, tá? Então fica aí para o Eduardo e para todos os demais que eventualmente, né, vão trabalhar na sexta à noite, tá? Isso serve também, gente, para as outras aulas, tá? Então, de repente, eu não trabalho à noite, mas naquele dia o chefe me pediu hora extra. Eu não tive como sair, não tive como negar, e tive que trabalhar. De repente, vamos citar aqui, 28/9, né? Nessa aula aqui, o chefe me chamou lá, tive que fazer hora extra, não consegui assistir a aula. Serve para a mesma situação, tá? Manda um e-mail justificando, tá? Depois assiste o vídeo da aula, faz os exercícios, tá? E aí eu vou depois, claro, né?
verificar lá, assistiu lá, tá o registro lá do aluno, assistiu o vídeo, fez os exercícios e a gente põe lá a presença tranquilamente, tá? Consegui te atender, Eduardo? Era isso a tua dúvida? Conseguiu, professor. Muito obrigado, tá? Certo, valeu. Tá? E a pergunta do Eduardo foi muito importante, né? Válida para todos os demais, tá, gente? Sempre que acontecer uma coisa assim, eu vou colocar, inclusive, aqui. O meu e-mail é o mesmo que eu me comunico com vocês pelo Classroom, né? Vocês recebem aí no e-mail de vocês lá o convite do Classroom, os meus comunicados, né? Mas de fora eu vou colocar aqui no chat, tá? Para vocês copiarem. É luciano.silveira@qi.edu.br, tá? Então já fica no chat aí para vocês copiarem, né? E aí, sempre que precisarem de situações de urgência, assim, né? Fazer um comunicado, alguma coisa, tá? Só não consigo atender dúvidas, tá? Por e-mail, porque as nossas questões ficam resolvidas em aula ao vivo, tá? Nos outros turnos eu estou atendendo outras turmas aí, dúvidas e perguntas do conteúdo, né? A gente faz nas aulas, tá? Só para comunicar, assim, quando tem atestado, trabalho, nas situações emergenciais, tá? Para vocês precisarem me comunicar, podem enviar e-mail, tá? Bom, gente, aí nós vimos então que a nossa N1 é formada pelas 4 avaliativas, tá? Lá no Moodle, 1 ponto cada uma, mais o trabalho disciplinar, 6 pontos. O trabalho é no Classroom, tá? Então fecha os 10 pontos na N1. E na N2, nós temos a prova final no dia 14 do 10, tá? Nesse dia 14 do 10, não tem aula ao vivo, né? Não tem conteúdo, é só a prova, tá? Eu vou postar nesse dia, um pouquinho antes das 19 horas, que é o horário da aula de vocês, no Classroom, as instruções de prova e o código. Aí às 19 horas vocês vão acessar o Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código. Copiaram o código, aí vão para o Moodle, tá? ead.qi.edu.br. Acesse a disciplina Administração Financeira, vai aparecer lá a prova para vocês nesse dia, vão clicar nela, vai pedir um código, é esse código que foi informado, vocês inserem para fazer as questões, né? São 10 questões objetivas, né? Melhor dizendo, né? Parece que está para mudar, pode ser 10, pode ser 15, né? Mas vai valer 10 pontos, tá? A prova de vocês, tá? A N1 mais a N2, dividido por 2, é a nossa média final. Então, fiquei com 10 na N1, fiquei com 10 na N2, soma dá 20. Divide por 2, média final 10. Somei a N1 mais a N2 e dividi por 2, não deu 6, que é a média mínima de aprovação, deu 5, deu 4,5, deu 5,5, deu abaixo da média. Estaria reprovado. No entanto, né, ainda tem a prova de substituição, tá? A substituição, ela substitui a menor nota. Se eu fiquei com 8 na N1, por exemplo, e fiquei com 2 na N2, vai ficar 8 mais 2, 10, dividir por 2, 5, né? Aí eu faço a prova de substituição, tá? Acontece no Moodle também, lá no dia 30 do 10, às 9 horas da manhã, é um sábado. Tiro 10 na substituição. Vai substituir qual nota? A menor, né? Se eu fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, a substituição vai substituir o 2, né? Aí vai ficar 8 mais 10, 18. Divide por 2, 9, né? Fiquei com uma boa nota aí na média final, né? E a substituição aqui ajudou a isso, né? Então, se acontecer, né? Espero que não aconteça com ninguém, tem essa prova de substituição no dia 30 do 10, às 9 horas, lá no Moodle, tá? A substituição, ela não tem código, né? Então, ficou abaixo da média, automaticamente vai aparecer, né? A prova de substituição lá, tá? Quem ficou acima da média, aí nem vai aparecer, né? Nem tem substituição. Não vai aparecer lá no Moodle para vocês, tá? Muito bem, gente. Então, o Moodle, tá? Nós vamos olhar ali agora o Moodle, as avaliativas lá dentro, a prova, onde vai aparecer a substituição. Vocês vão acessar o Moodle sempre por esse endereço aqui, tá? ead.qi.edu.br, tá? Esse é o endereço direto do Moodle. Então, preciso fazer as avaliativas da administração financeira, preciso fazer a prova, preciso fazer a substituição, esse é o endereço direto do Moodle, tá? Vocês acessam por aqui, né? Por esse endereço. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu navegador e vou fazer o acesso aqui com vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela. Então já deve estar carregando aí para vocês. Eu vou digitar ali o endereço do Moodle, tá? ead.qi.edu.br. Ele vai automaticamente
abrir aquela tela, né, de login, tá? Vocês têm que digitar o RA e a senha de vocês. Vocês já estão no segundo ciclo, né? Acredito que todos vocês, né, saibam o RA, né, e a senha de vocês. Se por acaso, né, é o primeiro acesso, em geral, no primeiro acesso, tá, a senha é a data de nascimento. Tem alguém que nunca acessou o Moodle ainda, é a primeira vez que vai acessar? Às vezes acontece, né? Não é o caso? Tem gente. Parece que deu uma travada aqui. Congelou para vocês aí? Sim. Agora abriu. Deu? Pareceu, para mim pareceu que tinha dado uma congelada aqui. Bom, a pergunta foi, né? Se tem alguém na turma que nunca acessou o Moodle. A André colocou ali no Moodle, vai ser o meu primeiro acesso. Tá. Então, se é a primeira vez que vai acessar o Moodle, né? Provavelmente, né, a senha vai ser, né, a senha da data de aniversário. Mas se já acessou o portal do aluno alguma vez, já trocou senha, né? Já sabe a sua senha porque fez uma troca uma vez de senha, tá? Então, eu vou entrar aqui com o que seria o meu RA de aluno, tá? E vou entrar com a senha. Quando eu entro com RA e senha, então automaticamente, tá? O Moodle vai me levar para a tela inicial, onde aparecem as disciplinas que o aluno está matriculado, tá? Eu, como já acessei, né, com as outras turmas antes aí, já aparece para mim aqui a administração financeira, né? A administração financeira 9/2021, tá? Para os demais, provavelmente vão ter que procurar na lista de disciplinas, né, que aparece aí para vocês, tá? A administração financeira. Porque vocês já cursaram as disciplinas do primeiro ciclo, né, já fizeram outras, então já aparece ali uma lista de disciplinas, tá? Procurem a administração financeira, né? Claro, 9/2021, tá? E pode acontecer o seguinte: bom, ano passado, em função da pandemia, eu tranquei, né, as disciplinas, tranquei o curso, e eu não fiz a administração financeira da lá 2020. Ela vai aparecer aqui para mim, mas não posso entrar nela, porque 2020 já passou, né? Vai estar com todas as datas já vencidas. Então, vocês entram em administração financeira 9/2021, tá? E, eventualmente, pessoal, aqueles que não aparecem, não apareceu aqui, não achei onde é a administração financeira. Tá vendo ali onde diz resumo dos cursos? Tem uma setinha, vocês clicam nessa seta e vocês vão clicar ali em andamento. Aí vai aparecer a disciplina de administração financeira para vocês, tá? Alguma pergunta, gente, nesse momento, por enquanto? Ô, Gabriel, professor, pode falar. eu fiz o que tu falou pra colocar em andamento aqui e tá dizendo que não há cursos. Tipo, coloquei também todos aqui, aparece só alguns que eu fiz ali, tipo, digamos que a administração financeira agora tipo, é o meu último módulo, entendeu? Isso, é a última disciplina tua, né? Administração financeira 9/2021. No meu também não consegui encontrar. E não Tá. aparece pra mim. Vocês entraram ali no ead.qi.edu.br? Sim, Agora, tu clicou em andamento, sim, cliquei e diz que não procurou há, ali, não apareceu. O que que aparece para ti clicando em andamento ali? aparece que não há cursos. Nenhuma disciplina em andamento. E tu Isso. colocando de volta ali em todos, Em exceto os todos removidos. aparece administração de marketing, administração de recursos humanos, comportamento, contabilidade, direito e legislação e mais um monte, menos o administração Tá. financeira. Tá vendo que tem Pra uma... mim também é. Tá vendo? Aparece todos os cursos que eu já, todas as matérias que eu já fiz, só. Certo. Tá vendo que lá embaixo diz ali mostrar 12? Clica na setinha e põe mostrar todos. E vê se não vai aparecer agora toda a lista, né, completa
e ver se não está ali essa disciplina de administração financeira. Conseguiram? No meu não aparece, professor. Muito estranho. Clicou em colocar todos ali, mostrar todos? Aham, coloquei em 48 também e só basicamente fica só os mesmos que já estavam antes, entendeu? Que estavam em 12 ou 20 e poucos também. Meu também não. Então, vocês veem, ele tá vendo que tem um menuzinho à esquerda ali? Tem painel, institucional, página do site, calendário, arquivos privados, depois tem meus cursos ativos. Em meus cursos ativos, veja se aparece para vocês aí a disciplina Administração Financeira. Conseguiram, gente? Não também. O Manuel não. E o Gabriel? O meu não apareceu, professor. Tem a opção de colocar mais aqui também para ver. Coloquei Tá. em negativo. Agora, então, vamos tentar outra coisa. Lá em painel, clica em painel de novo e vai atualizar a página. Tá. Quando atualizou a página, tem um ícone ali, personalizar esta página. Clique em personalizar a página e clique em redefinir página para o padrão. Depois de redefinir a página por padrão, procurem de novo a disciplina de administração financeira. Se não aparecer, faz de novo aquele processo. Clica na setinha, resumo dos cursos, coloca em andamento. Conseguiram, gente? No meu é negativo ainda. Não apareceu ainda? Mesmo fazendo ali aquele definição pro padrão, aí tu veio de novo aqui em andamento, mesmo assim não apareceu. Pra mim também não. Mesmo assim não apareceu. Acho que tem que entrar em contato com aqui, alguma coisa assim para ver o que Isso tá é, a acontecendo. minha próxima colocação seria essa, né? Para quem não está, então, aparecendo a disciplina, feito todas essas tentativas aqui, né, que a gente fez, eu peço aí quem não está aparecendo a disciplina, entre em contato com a escola, tá? A Maria Emanuele, o Gabriel e a Brenda também colocou aqui no chat. Só tenho certeza, tá, gente, que vocês estão entrando, né, pelo endereço ead.qi.edu.br, né? Tá? Não é o AVA, tá? O AVA não vai aparecer mesmo, tá? É Ah, ead.qi.edu.br. não, pera aí, tem alguma coisa errada então. Eu tava no AVA. Porque, tipo assim, ó, eu clico aqui no Moodle Técnicos em AD e aí automaticamente abre o AVA técnico. Não sei Isso, por não, que por que isso que abriu. eu expliquei, né, no início que Meu Deus. vocês deveriam entrar pelo endereço ead.qi.edu.br. É este o endereço, tá, que eu passei. Por isso que eu não expliquei pelo portal do aluno, porque lá não está funcionando, né? Aquele AVA técnico lá é uma atualização que vai ter, ainda não aconteceu. Então a gente continua usando o ead.qi.edu.br, tá? Faz assim então, Gabriel, entra ali no EAD, conforme eu digitei aqui, né? Vocês viram que eu abri o navegador da internet, digitei ead.qi.edu.br e acessei o Moodle. Façam desse mesmo jeito que eu demonstrei, tá? Então peço ao Gabriel, a Maria Emanuele, que estava relatando também, e a Brenda, que façam exatamente conforme eu mostrei, tá? E me deem o retorno aí, se vai aparecer para vocês. Deve aparecer, né? Apareceu Se aqui, tava... agora sim. Agora sim? Agora sim. Perfeito, É isso. Gabriel. Valeu. Valeu, pô. Maria Emanuele, funcionou para ti também, Maria Emanuele?
Eu tinha saído, precisei sair rapidinho e não vi, prof. Tá. A gente viu aqui que, no caso do Gabriel, né, ele estava entrando pelo portal do aluno, né, aí acabou entrando naquele AVA técnico. Então, o que eu informei foi, para entrar no Moodle, tem que digitar na barra navegador da internet de vocês, ead.qi.edu.br. Então, é nesse endereço que vocês têm que estar entrando, tá? Fechar tudo e entrar nesse endereço, isso? Isso. Tá? Tá, vou E tentar. o da Brenda também funcionou lá. Então, provavelmente vai Agora funcionar para ti funcionou também. aqui também. Funcionou também? Tá. Então, provavelmente vai funcionar para aqueles que estavam com essa situação, tá? Então, só para reforçar, eu vou voltar ali para o nosso material, né, do contrato pedagógico, para reforçar, gente, que tá, foi este endereço que eu mostrei, né? ead.qi.edu.br, tá? Então, digitem no navegador da internet este endereço. Foi assim que eu fiz, né? Aí eu abri ali o navegador, digitei esse endereço, aí apareceu, né, a página de login e senha. Dessa forma que eu entrei na disciplina de administração financeira, tá? Então, provavelmente deve funcionar para a Maria também, porque para a Brenda, né, para a Tainá, para o Gabriel já deu certo, tá? Então, vou voltar ali para o nosso Moodle, para a gente continuar, então, a falar um pouquinho, né, sobre as avaliativas que estão ali já disponíveis para vocês. Muito bem. Então, a gente entrou no Moodle, né? Endereço ead.qi.edu.br, login e senha. Vai aparecer aqui, então, a lista de disciplinas. Vocês procurem por Administração Financeira 9/2021, né? Setembro de 2021. Clicando na disciplina, vai carregar, então, o material que está disponível, tá? Nós temos ali guia do aluno, 2 vezes na semana e sábado integral. Plano de ensino, 2 vezes na semana e sábado integral. Claro que a turma de você é a turma 2 vezes na semana, né? Terças e quintas, tá? Então, tanto o guia do aluno quanto o plano de ensino, o de vocês esse 2 vezes na semana, tá? Maria Emanuele levantou a mão, pode falar, Maria Emanuele. Deu certo agora também. Que bom, agora fiquei tranquilo. Todo mundo. Obrigado, Maria. Muito bem. Então, acessando, gente, a disciplina, tá? Você já tem esses 2 arquivos importantes. E claro, né, cabe só como uma referência, né, que a gente tem aqui do sábado integral, porque tem alunos que têm, né, às vezes trabalham uma semana no turno da manhã, na outra semana trabalham no turno da noite, nunca conseguem, né, acompanhar toda a disciplina. E por isso a gente tem turma no sábado integral, tá? Inclusive eu estou trabalhando com uma turma no sábado integral, que é manhã e tarde. No caso, você tem aula terça e quinta, né? O pessoal do sábado tem aula manhã e tarde. Manhã das 9 ao meio-dia e à tarde das 13 às 16. Tá? O que seria a terça e quinta de vocês, né? Eles têm... A terça seria de manhã, a quinta seria à tarde, tá? Caso algum dia aconteça, né? Algo nesse sentido com vocês, mudei para turno, agora não consigo, tem essa possibilidade do sábado aí, tá? Aqui, gente, vocês têm a apostila da disciplina, tá? Com todo o conteúdo, aula 1 a 8. Muito importante vocês terem já, né, ela baixada no celular, no computador de vocês vão usar bastante. Temos aqui um arquivo em PDF, que é consulta de fórmulas da administração financeira, também um arquivo muito bom, tá? Todas as fórmulas que estão do capítulo 1 até o 8 estão resumidas, né, nesse arquivo aqui, tá? Vocês vão usar bastante as fórmulas, né? Então fica a recomendação, né? Tenho esse arquivo aí com vocês, precisam consultar bastante as fórmulas, tá? Tanto a apostila quanto esse material de consulta de fórmulas, depois, em seguida, eu vou botar lá no Classroom também, tá? Tem alguns que preferem, né? Estão fazendo os exercícios lá, preferem ter o acesso por ali, então eu vou colocar lá também, tá? Aqui tem um arquivo do trabalho disciplinar, gente. Mas, como a gente viu, né, vocês vão entregar ele lá no Classroom, tá? O trabalho disciplinar é só o arquivo está aqui, é um arquivo de referência. Não tem como entregar ele aqui no Moodle, tá? Depois lá no Classroom eu vou mostrar como vocês entregam ele lá. Bom, e aqui vem, então, aquilo que a gente viu ali no nosso contrato pedagógico, no calendário, as atividades avaliativas por semana, né? Cada semana tem uma avaliativa, tá? Então tá aqui, semana 1, tem ali aula 1 e 2,
nós temos uma atividade de apoio e uma atividade avaliativa. Atividade de apoio é exercício para estudar, enfim, né, para vocês fazerem aí no final de semana, quando tiverem um tempo. E a atividade avaliativa tem que fazer naqueles prazos que a gente viu ali, né? Tá? Então não confunda apoio com avaliativa, que vale nota e avaliativa. Por isso que chama avaliativa, né? E aqui nós temos dois elementos aqui na atividade avaliativa. Nós temos o arquivo em PDF da atividade avaliativa e nós temos o questionário online. Tá? O que é recomendável? Primeiro, abre o arquivo em PDF, vai aparecer as 10 questões, são 10 questões objetivas, com alternativas. Vocês vão estudar o conteúdo, né? Vão estudar essas questões, vão montar o gabarito de vocês, né? Ah, na número 1 é a letra A, na número 2 é a letra B, na número 3 é a letra C, e assim por diante. Montou todo o gabarito, estudou, pesquisou, ok. Aí, e só depois disso, vocês vão abrir o questionário online, tá? É uma única tentativa, por isso que tem um arquivo em PDF ali, para vocês estudarem com antecedência, né? E fazerem as questões. Aí sim, clicou no questionário online, aí está ali o prazo, né, que a gente viu, do dia 14 até o dia 30, tá? É só uma tentativa por aluno, tá? E aí vocês vão clicar em realizar tentativa. No meu está aqui continuar a última prévia, porque o meu perfil é perfil do professor, já tinha, né, clicado com outra turma para mostrar. Então, para vocês é uma tentativa só, tá? E vocês vão clicar em realizar tentativa quando vocês tiverem as 10 questões prontas, tá? Para mim, como é perfil do professor, né, quantas vezes eu quiser abrir a avaliativa, vai abrir, tá? Para vocês, depois que vocês abrirem, né, tem um tempo para fazer, né? Então, procurem já ter feito, né, as 10 questões, né, antes de abrir. Aí vocês vão abrir, vão marcar as alternativas de vocês nas 10 questões e vão clicar em finalizar a tentativa, né, e enviar. Automaticamente o sistema vai atualizar e já vai mostrar para vocês, ó, acertei 80%, né, acertei 70%, tá? Já vai dar a nota, né, a quantidade de acertos que vocês tiveram nessa primeira avaliativa, tá? Então, é tranquilo, né, de ficar com uma boa nota nas avaliativas, já que tem aqui o arquivo em PDF dela, com as 10 questões, né? Então eu vou estudar com calma, tem ali no dia, né, tem 15 dias quase ali para fazer, né? Então dá para fazer com calma as questões, montar o seu gabarito para depois fazer o envio das respostas, né? Só cuidar de fazer no prazo para não perder esse ponto, né? Depois na semana 2, a mesma coisa, né? Tem lá o conteúdo da aula da semana 2, tem uma atividade de apoio 2 e tem a avaliativa 2. Abre o arquivo PDF primeiro, resolve, depois abre o questionário online e faz o envio das respostas. Mais um ponto aqui. Semana 3, terceiro ponto, né? Lá na avaliativa 3, abre o arquivo PDF, monta suas respostas, abre o questionário online e faz o envio. Tá? Dentro dos prazos, né? Conforme a gente viu no calendário. Depois da semana 4, né? O quarto ponto, tá? A avaliativa 4 também mesmo procedimento. Cuidando sempre as datas, né? Limite de entrega. Bom, esses são os 4 pontos da N1, né? O trabalho é lá no Classroom, depois eu vou mostrar para vocês. Na N2 nós temos a prova final. Então, abaixo da semana 4 é onde vai aparecer a atividade avaliativa final, a N2, né? Que é a prova final, que vale 10 pontos, né? Que cai todo o conteúdo da disciplina, tá? Para vocês não aparece ainda, né? Vai aparecer no último dia, no dia 14, tá? Vai aparecer atividade avaliativa final, turma terça e quinta noite, tá? Vai aparecer a de vocês. Vai ser postado nesse dia à noite, né? 14/10, no Classroom o código da prova. Porque quando vocês clicarem aqui, vai pedir o código para vocês fazerem. Vai abrir as 10 questões, tá? Para vocês fazerem, então, a prova de administração financeira valendo 10 pontos, tá? Como eu disse, caso aconteça de ficar abaixo da média, somei as notas da N1, mais as notas da N2, dividir por 2, não deu 6 ou mais, né? Ficou abaixo da média 6, aí vai aparecer uma prova de substituição aqui para vocês, tá? Lá no dia 30/10, às 9 horas da manhã, é um sábado, tá? Nessa não tem código, né? E só aparece para quem ficar abaixo da média, tá? Então aqui, gente, tratamos aqui dos elementos, né, principais do Moodle, que é o processo avaliativo, né, que a gente demonstrou ali no nosso calendário. Com relação ao Moodle aqui, gente, e todo esse processo avaliativo dentro do Moodle, ficou tranquilo para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo?
Tudo certo. Tá. Muito bem. Então, em relação ao Moodle, né? Estamos ok. Vamos voltar lá para o nosso contrato pedagógico. Então, gente, semana a semana, uma avaliativa por semana lá no Moodle, né? Conforme a gente demonstrou, tá? Dentro das datas previstas. Não se preocupem, tá? Todas essas datas aqui estão lá no Moodle e depois esse material aqui do contrato pedagógico vai estar disponível para vocês no Class também, tá? Agora, falta a gente falar, né, do trabalho disciplinar, né? Aqueles 6 pontos importantes, né, para fechar a média da N1, né? O trabalho disciplinar ele é no Classroom, tá? Então eu vou compartilhar a tela do Classroom para vocês e, claro, já vou perguntar, né, se todos vocês já acessaram o Classroom. Todo mundo acessou o Classroom já? A Suelen já colocou que sim no chat. Sim. Sim. Legal. Então eu vou compartilhar a tela do Class com vocês. Então, o Classroom, gente, é o primeiro site aí, né, que vocês têm contato no início de uma disciplina, né, porque quando está começando uma disciplina, quando ela vai começar, né, a escola monta lá, né, a lista de chamada. Na lista de chamada vem os e-mails dos alunos que estão matriculados naquela turma. Então, quando a gente cria a turma no Classroom e insere os e-mails de vocês, automaticamente o Classroom envia, né, um convite para o e-mail de vocês para vocês acessarem essa turma, né? Então, essa é uma forma, né, de vocês terem acessado já a turma de vocês no Classroom. A outra forma é, né, é cadastrado lá no portal do aluno o link, tá? Esse link dessa turma no Classroom. Então, se vocês estão matriculados nessa turma, vocês vão acessar o portal do aluno. No portal do aluno, vocês vão no ícone Salas Virtuais, vão clicar lá em Administração Financeira e vão ser redirecionados para essa turma aqui no Classroom. Tá? Então, são esses dois, né, essas duas formas aí que vocês encontram a turma no Classroom, tá? Mas acredito que, se não a maioria, a grande maioria, deve ter recebido o convite normalmente por e-mail, né? Para estar aqui na nossa sala. Gente, a primeira coisa, né? No dia da aula que é postado para vocês, é ali o meu boa noite e o link da aula ao vivo, né? Foi assim que eu fiz antes das 19 horas, né? 2 minutinhos antes, coloquei lá boa noite, segue o link da aula ao vivo. Quando eu faço uma postagem aqui no mural do Classroom, ele automaticamente vai enviar um aviso para o e-mail de vocês. Ó, tem uma mensagem do professor lá. Né? E aí vocês receberam o link, né? Apareceu no e-mail de vocês. Mas a nossa sala de aula virtual é o Classroom, né? Então já se habituem, né? Em vez de ficar esperando, né, receber por e-mail, já fiquem, né, conectados na página, né? Para ir recebendo as informações, né? Tudo vai acontecer ali pelo Classroom, tá? É o link da aula ao vivo, é os slides das aulas, é o vídeo que foi gravado, são os exercícios, a apostila, o trabalho disciplinar, conteúdo de aula todo acontece, né, dentro do nosso Classroom. Processo avaliativo no Moodle, conteúdo de aula no Classroom, tá? A exceção, assim, que tem processo avaliativo é o trabalho disciplinar que a gente vai ver agora, tá? Enquanto eu estava falando, pareceu que alguém tinha clicado ali no levantar a mão, só não deu tempo de ver quem era. Alguém quer fazer alguma pergunta? De repente foi sem querer, né? Tranquilo. Se vocês precisarem, gente, só levantar a mão aí, né? Clicar no levantar a mão ou habilitar o microfone para participar e fazer as perguntas, tá? Então, clicando aqui na barra atividades do Classroom, tá? Vocês vão ver que vão aparecer alguns tópicos, tá? As coisas na barra atividades ficam organizadas por temáticas, tá? Então já tem ali, né, que eu já postei antes, que aparece para vocês aquilo que já está postado, né? Já postei para vocês ali um vídeo sobre a biblioteca virtual, né? Que é uma dica interessante, gente. A biblioteca virtual, enquanto vocês estão matriculados na escola, vocês têm acesso à biblioteca virtual, né? E lá na biblioteca virtual vocês têm livros, né? Da área do eixo de gestão de negócios, da área de administração, de marketing, contabilidade, né, logística, RH, um universo ali de conteúdos que vocês podem utilizar, né,
para estudar, ampliar o conhecimento de vocês, ficarem melhor preparados, tá? Enquanto vocês forem alunos da QI, com RA e senha de vocês conseguem acessar a biblioteca virtual, tá? E aí, quem quiser ver como acessar, se nunca acessou, né, dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Onde eu explico ali como é que faz o acesso, tá? Fica a dica. O nosso calendário, né, que eu estou usando ali para falar do contrato pedagógico, já está disponível aqui para vocês, tá? Se quiserem depois rever, né, ou anotar, enfim, né, essas informações do calendário, né, vocês vão escolher ali um leitor de PDF e vão abrir o arquivo, né, e naturalmente vai abrir para vocês, tá? Bom, mas o que eu quero falar é sobre o trabalho disciplinar agora, né? Então, vai aparecer depois o contrato pedagógico, vai aparecer os exercícios de cada aula quando a gente for fazer o exercício, tá? E aí eu quero chegar lá no trabalho disciplinar, tá? Que já está aqui configurado, mas não aparece ainda para vocês no Classroom e eu vou postar ele agora aqui ao vivo para vocês, tá? Então, como a gente falou, a entrega dele é até dia 12, vale 6 pontos. Então, não significa que necessariamente, né, eu tenho que esperar o dia 12 para entregar. Se eu terminei dia 11, terminei dia 10, né, ou dia 8, pode entregar antes, sem problema nenhum, tá? Então, dia 12 é a data limite, né? E o pessoal às vezes pergunta, tá, mas até que horário dia 12? Não, enquanto for dia 12, né? Até as 23h59, né? Meia-noite já será dia 13, tá? Aqui, gente, vocês vão ver ali que tem um símbolo, né, de um documento. Eu vou clicar naquele símbolo ali, ó, e vocês vão ver que vai aparecer um arquivo. Então, cliquei ali e já apareceu o arquivo do trabalho, tá? Tá ali, trabalho disciplinar, um arquivo no formato Google Documentos. Cada um de vocês está conectado no Classroom no seu perfil, né, de aluno, né? Então, cada um tem o seu trabalho, tá? Quando vocês clicam aqui no arquivo, ele vai abrir, estão clicando no arquivo de vocês. É individual o arquivo. Então, digamos que deixa eu ver aqui, a Renata, tá? A Renata entrou no Classroom dela. Tudo bem, Renata? A Renata entrou no Classroom dela e clicou no arquivo do trabalho. Ele abre na nuvem do Google lá, né? No Google Documentos. Então não precisa ter o Word instalado, né? Não precisa ter LibreOffice, outro leitor, né, de documento no formato de texto, né? O próprio Google já tem aqui o Google Documentos. Então vejam, abriu aqui, né, já o documento do trabalho, tá? Então aqui, gente, eu vou falar não de como resolver o trabalho, porque a gente ainda vai ter o conteúdo, né, da disciplina para vocês verem como resolver as questões. Então, vou falar dos aspectos gerais, né? Como editar o trabalho, depois como fazer o envio, tá? Então, primeira coisa, tá? Aberto o trabalho, estão no arquivo de vocês. Tudo que vocês digitarem aqui vai ficar registrado, né, automaticamente, tá? Então, antes de eu digitar alguma coisa, vejam que lá em cima, né, onde está o cursor do mouse, aparece uma nuvenzinha e um V dentro. Aí diz ali, status do documento, tá? Sempre que eu digitar alguma coisa, essa nuvencinha vai falar ali, salvando. E depois de salvo, eu posso fechar esse documento, abrir de novo, e aquilo que eu digitei vai estar ali salvo, tá? Então, eu vou pegar aqui onde diz aluno e vou digitar como se estivesse digitando o nome do aluno, tá? E cuidem a nuvenzinha lá em cima. Vou digitando ali o nome do aluno, olha a nuvenzinha lá em cima, salvando. Para uns segundinhos, né? Alterações salvas. Pronto. Se eu fechar esse arquivo aqui agora e abrir de novo, vai estar aqui o texto que eu digitei, que foi o nome do aluno ali. E se eu deletar isso aqui? Mesma coisa, tá? Deletei ali, salvando, alterações salvas. Então agora, se eu fechar e abrir de novo, já não vai ter aquele texto que eu tinha digitado antes, tá? Então, tudo que vocês fizerem nesse arquivo, tudo que vocês inserirem, ou tudo que vocês deletarem, né, vai automaticamente sendo salvo, tá? Até que o trabalho esteja pronto para vocês fazerem envio, tá? Claro, né? Primeira coisa, colocar o nome do professor, o nome de vocês, a data de entrega, tá? Bom, aqui tem a descrição do trabalho, tá? Não vou me deter nisso, né? Porque a gente ainda vai desenvolver o conteúdo, mas basicamente, né, fala que vocês vão precisar analisar um balanço e um DRE para fazer os cálculos que são solicitados aqui, tá? O formato de entrega, gente, vocês podem fazer em dupla, em trio, se quiserem fazer em grupo, não tem problema nenhum,
A única coisa é, a entrega é individual, tá? Fiz em dupla com um colega, tá? A Renata resolveu fazer junto com a Liliane, tá? Montaram uma dupla entre as duas, resolveram o trabalho, debateram ali, né, entre elas, né? Trocaram informações ali através do WhatsApp, ou fizeram uma videochamada entre elas, né? Um final de semana para conversarem sobre o trabalho, resolverem as questões, fizeram juntas, tá? Mas aí, depois a Renata vai abrir o arquivo dela, a Liliane vai abrir o arquivo dela, registrar as respostas e fazer o seu envio individualmente, mesmo que tenham feito as juntas, tá? Porque a nota é individual, depois eu vou receber o arquivo individualmente de cada um, vou olhar, atribuir uma nota e devolver com nota para vocês, tá? Então a nota é individual, por isso a entrega é individual, tá? Mas em questão de elaboração, fazer, estudar junto, é tranquilo, tá? Inclusive depois a gente vai precisar, né, eleger aí um líder, né, para a turma, para o líder criar o grupo no Whats, e o líder, né, depois passa aí o link do grupo para todo mundo entrar e depois poder, né, formar, se quiser formar dupla, quiser formar trios, né, entre vocês da turma aí, tá? Então, quem quer ser líder já vai pensando, né, depois aí no finalzinho do contrato pedagógico eu vou perguntar, tá? Muito bem. Dito isso, as diretrizes do trabalho, tá? Já que prazo de entrega a gente já sabe, né? O prazo de entrega é o dia até dia 12, né? As diretrizes do trabalho são 5 diretrizes, tá? São alguns indicadores que a gente tem que calcular, tá? Esses indicadores a gente vai aprender a calcular durante as aulas, tá? A gente vai ver esses conteúdos aí durante as aulas, tá? Então, no primeiro item ali, né? Pede para calcular indicador de curto prazo, o LI. Depois, no segundo item, indicador de longo prazo, o SG, o E e o GT, tá? A gente vai depois ver o que é cada sigla dessa, que indicadores são esses, que fórmulas são essas, como fazer esses cálculos, tá? Para fazer esses cálculos todos aqui, vocês vão ter o balanço patrimonial, que já está aqui, e esse DRE. É daqui que vocês vão tirar os dados, né? Para fazer os cálculos que vocês vão apresentar, então, logo abaixo, né? Resoluções, o item 1 é sobre aquele primeiro item, né? Os indicadores financeiros de curto prazo, que é o LI ali. Então, vocês vão digitar a fórmula do LI, vão desenvolver o cálculo, vão digitar a resposta, pronto. Primeira questão pronta. Vai para a seguinte, para número 2. Ah, então hoje eu fiz a 1 e a 2. Ah, já salvou lá em cima. Depois lá, amanhã eu faço a 3 e a 4, né? Não está no prazo de entrega ainda. Então fecha o arquivo, né? Quando for abrir de novo, já vai estar ali, né? A solução que tinha feito na número 1. E depois continua da 2 ou da 3, onde parou, tá? Então, vocês podem abrir, fechar o arquivo, colocar as informações e ir desenvolvendo o trabalho, enquanto vocês estiverem fazendo o desenvolvimento e os registros de vocês aqui, não entregaram ainda, né? Então, eu nem recebi, nem sei o que está digitado dentro do arquivo. O arquivo está no perfil de vocês, né? No nome do aluno, tá? Só depois que vocês digitarem as 5 respostas, aí sim, né? O arquivo vai estar pronto para fazer o envio, tá? Bom, feitos os 5 cálculos, tá? Aí sim vocês vão fechar o arquivo do trabalho. E aí, no meu caso, para mim, no perfil do professor não aparece, mas vai aparecer para vocês. Quando vocês clicarem em ver atividade, aqui, vai aparecer ali um botão entregar. Aí vocês vão clicar em entregar, e esse arquivo, com as respostas que vocês fizeram, vai ser entregue para mim. Eu vou abrir o arquivo, normalmente depois, né, do prazo de entrega, no dia 12, no dia 13 eu vou abrir os arquivos de vocês, tá? Então, dia 12, fechou o prazo de entrega, né? Dos 34 alunos, 33 entregaram. Eu vou abrir os 33 trabalhos entregues, eu vou olhar um por um as respostas e vou atribuir nota. Então, a Renata e a Liliane, né, que fizeram em dupla, entregaram o trabalho delas. Vou abrir lá, o da Renata, olhei todas as respostas, 6 pontos. Então, coloco lá, 6 pontos e clico em devolver. Nesse momento, a Renata, a Liliane também, né? Porque eu também vou abrir o arquivo da Liliane para olhar, atribuir a nota. Vai aparecer para vocês lá a mensagem, trabalho devolvido com nota. Aí vocês vão vir aqui, vão clicar em ver atividade, vai abrir lá, né, o título, trabalho, e embaixo 6/6, ou seja, ficou com 6 de 6, ou ficou com 5 de 6, ou 4 de 6, a nota que tinha ficado, né, no trabalho automaticamente já vai aparecer, né, depois da correção aqui dentro, né, no ver atividade, tá? Não é dentro do arquivo do trabalho, é no ver atividade, tá? Em relação a esses aspectos gerais do trabalho, gente, onde ver o arquivo, como abrir,
como editar, como fechar e fazer o envio. Ficou tranquilo esse passo a passo? Sim. Legal, valeu. Claro que o conteúdo, né? Aí depois, durante as aulas, né, a gente vai aprender a fazer aqueles cálculos ali, tá? A Renata também colocou um sim no chat. Legal, gente. Muito bem, então vamos voltar lá para o nosso arquivo do contrato pedagógico. Só isso eu já vou colocar à disposição de vocês a apostila aqui no Classroom, tá? É a mesma apostila que está lá no Moodle, mas geralmente sempre tem, né? Alguns alunos sempre pedem. Ah, professor, coloca lá no Classroom também, fica mais fácil, a gente está fazendo os exercícios por lá, já abre lá no navegador da internet, para não ficar tendo que entrar, né? No Moodle toda hora. Então já estou colocando aqui a nossa apostila, o plano de ensino e o material, tá? De fórmulas. O principal é a apostila e o material de fórmulas, tá? Esses dois aí vocês têm que ter, né? No computador baixado, né? Ou no celular. Vocês vão usar bastante, tá? O material de consulta de fórmulas e a apostila, tá? Já está ali postado para vocês. Então vamos voltar ali para o nosso contrato pedagógico. Muito bem, gente. Sendo assim, agora a gente já falou de tudo que estava aqui no nosso calendário, né? Cada uma das avaliativas a gente mostrou lá no Moodle, né? Onde estão. O trabalho disciplinar mostramos no Classroom como fazer, como entregar. Falamos da prova final, mostramos lá no Moodle. Falamos da substituição, mostramos onde vai aparecer também lá no Moodle, né? Não se preocupem que essa gravação depois também fica disponível para vocês. Esqueci, né? Foi tanta coisa que o professor falou, eu esqueci de alguma coisa. Não tem problema, é só rever esse vídeo depois, tá? A gravação vai estar disponível para vocês no Classroom, tá? Muito bem. Quais são os conteúdos que a gente vai estudar nessa disciplina de administração financeira, tá? Dentre aqueles 8 capítulos lá da apostila, a gente começa com a introdução à administração financeira hoje, né? Logo depois do contrato pedagógico, a gente vai ver, né? Alguns conceitos importantes da administração financeira, uma pequena revisão de contabilidade, né? Depois, já a partir da próxima aula, a gente vai entrar nas análises financeiras, tá? Análise financeira econômica, análise de liquidez, a administração de custos, fluxo de caixa, capital de giro, decisão de investimento e financiamento, tá? Ao longo dessas 8 aulas, sendo 2 aulas em cada semana, né? Terças e quintas, tá? O nosso formato de estudo, tá? A primeira parte da aula sempre, né? Aula ao vivo, no Google Meet, com a construção, né, daquele conteúdo. Eu vou explicar, então, as fórmulas, como usa as fórmulas, os conceitos, a gente vai conversar. Depois tem intervalo, do intervalo chamada, depois da chamada, exercícios, onde continua a aula, tá? Os exercícios são uma continuidade da aula. Então, não significa que eu vou fazer os exercícios e vai ser sobre exatamente aquilo que o professor falou na primeira parte da aula. Nós podemos ter exercícios ali que vão exigir de vocês pesquisa na apostila, né? Vão ter que olhar de novo os slides, né? Então, não significa que, né, os exercícios, né, é algo complementar, não, né? Os exercícios são uma continuidade do conteúdo, tá? Então, é muito importante vocês fazerem os exercícios. Inclusive, né, já deixo aqui hashtag uma dica, né? Quem faz os exercícios de aula se sai muito bem nas avaliativas, se sai muito bem na prova e geralmente não fica em substituição, tá? Então, acho que agora deu uma incentivada boa, hein? Todo mundo vai querer fazer os exercícios. Não o número certo, tá, gente, de exercícios, depende, tá, do conteúdo que a gente está trabalhando, tá? Então, pode ser que numa aula a gente tenha 3 exercícios, pode ser que numa outra aula a gente tenha 5, pode ser que numa aula a gente tenha 10 exercícios para fazer, tá? Então, nesse segundo momento de aula, quando vocês estiverem fazendo os exercícios que eu vou colocando no Classroom, eu continuo aqui conectado com vocês ao vivo, tá? E aí, estou fazendo lá o cálculo de grau de endividamento. Não consegui, deu errado. Eu estou aqui e vocês, né, têm acesso aí para tirar dúvida, fazer pergunta e a gente vai conversando, né, sobre as dúvidas de vocês a respeito dos cálculos, né, ou das questões que estão sendo propostas de exercício, tá? Eu sempre coloco um exercício e dou um tempo, né, para vocês fazerem. Então,
eu já não vou passar o próximo exercício assim sem perguntar antes para vocês, ó, pessoal, ficou tudo ok? Alguém ficou com dúvida? Quer fazer alguma pergunta do exercício? Se ninguém tiver dúvida, eu vou colocar o próximo e a gente vai assim até o final da aula, tá? Sendo que ali por volta, né, das 15 para as 10, 10 para as 10, eu não posto exercícios novos, né? Então, tipo, 15 para as 10, postei o último exercício. Então, fica aqueles últimos 15 minutos ali para quem está terminando, né? Dá tempo ainda de fazer pergunta, alguma dúvida, tá? E não adianta eu colocar exercício às 10 horas, encerrar a aula e depois não tem tempo de fazer dúvida ou pergunta, né? Então, ali 15 para as 10, 10 para as 10, em geral, já é o último exercício, tá? Para dar tempo de fazer e caso tenham dúvidas, perguntarem, tá? Claro que hoje, gente, um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem o contato pedagógico primeiro, depois do contato pedagógico a gente vai fazer o nosso intervalo, depois na volta chamada, aí a gente vai ter o conteúdo e depois, sobrando um tempo, ainda dá para fazer, né? Talvez hoje ainda alguns exercícios, uns 2 ou 3 talvez, tá? Como eu já tinha falado antes, né? O nosso processo avaliativo, tá? Ele é um incentivo ao estudo. E se a gente parar para analisar, esse é o objetivo do processo avaliativo, né? Provocar que a gente estude. Porque para conquistar lá aquele pontinho, né, de cada avaliativa, eu vou estudar, vou ler a apostila, vou rever os slides, vou rever os exercícios de aula, vou rever algum vídeo da aula ao vivo, para sair bem, né, e conquistar aqueles 4 pontos lá. O trabalho disciplinar, do mesmo jeito, né? Ah, eu resolvi fazer em dupla, em trio, vou reunir com o meu grupo, a gente vai debater, vai dividir tarefas, vamos fazer juntos, um confere, né, o cálculo do outro, para a gente garantir que vai ficar com 6 pontos, né? Em um. Então a gente está fazendo um esforço de estudo, né? A prova final, do mesmo jeito, né? Eu vou me preparar, eu vou assistir a aula da revisão, vou fazer os exercícios da revisão, vou refazer os exercícios, né, das aulas anteriores. Então estou fazendo todo um esforço de estudo em função do processo avaliativo, né? Então, o processo avaliativo é uma provocação ao estudo. Então, o objetivo dele é a conquista do conhecimento. A nota é apenas o resultado. A gente pode dizer assim que é apenas um resultado muito importante, né? Porque a gente pode aprovar ou reprovar por causa da nota. Mas ela é um resultado, ela não é o objetivo em si, né? O objetivo em si é sempre o conhecimento, tá? Então, por isso, o processo avaliativo é um formato de estudo, né? De provocação ao estudo de vocês. Aqui a gente está bonitinho, né? Nessa tabelinha aqui que mostra, né? Resumidamente, todo o processo avaliativo, tá? Onde é que está essa tabela aqui? Lá no plano de ensino, tá? No nosso arquivo do plano de ensino, vocês encontram essa tabela que mostra ali que é a N1, né? São as 4 avaliativas, 1 ponto cada uma, mais o trabalho, que dá os 10 pontos, né? A N2, a prova final, que cai todo o conteúdo, né? Aula 1 a 8, também vale 10. A média é a soma das duas, né? N1 mais N2 dividido por 2, tá? Só que, além da média, né, para aprovação, a gente precisa, no mínimo, 75% de frequência nas aulas. Então, não adianta ficar com 10 na média, né? E tem infrequência, porque é reprova por infrequência, né? Então, são só 2 dias na semana, né? Então, não vale a pena, né? A gente faltar, né? E tem que ter pelo menos 75% de frequência, tá? Então, a gente já viu ali, né? São 5 semanas, né? 4 semanas de conteúdo, a última semana é revisão e prova, né? Então, a gente tem, se a gente somar, tem 10 aulas, né? Dessas 10 aulas, 75% delas eu tenho que estar presente, tá? Para ter aprovação por frequência além da média, tá? Se acontecer de ficar abaixo da média, substituição no dia 30 do 10, tá? Se alguém não anotou ainda, anote aí, né? É importante ter essas datas aí anotadas, tá? Bom, voltando a falar do nosso Classroom, tá, gente? Uma característica importante no Classroom é que a nossa aba mural, tá, do Classroom, ela funciona como se fosse uma timeline de uma rede social. Só que nas redes sociais, né, eles têm lá o algoritmo, eles mostram no topo das mensagens aquelas que, né, o algoritmo diz que é mais importante para nós, né? Como no Classroom, né, não tem algoritmo de importância, né, ele coloca em ordem cronológica. Então, vai estar sempre no topo do mural aqui, tá? A postagem mais recente. A última postagem que eu fiz vai estar no topo. Eu tinha mostrado antes para vocês, né, que eu tinha feito lá a postagem do link da aula ao vivo. Mas agora eu já postei o trabalho disciplinar, já postei o plano de ensino, já postei a apostila, já postei, né, o material de fórmulas. Então, vocês vão ver que o meu boa noite com o link da aula ao vivo já foi lá para baixo. Tipo, está no topo ali agora a última postagem.
assim que funciona o mural, tá? Então, vai sempre ficando no topo a mais recente, as mais antigas vão ficando para trás. Então, a gente pode, mas como é que eu vou achar o trabalho disciplinar depois, né, professor? O senhor postou o trabalho disciplinar e vai ficando lá para trás. Tem que ficar procurando aí, no touch do celular, no scroll do mouse, não tem problema, né? Na barra atividades vai estar organizado por tópico, né? Então, não se preocupem com relação a isso, tá? Então, clica na barra atividades, vai estar as coisas organizadas por tópicos lá. Exercícios, slides, vídeo da aula ao vivo, trabalho disciplinar, muito organizadinho ali, tá? Mas é no mural que naquela segunda parte da aula vai começar a aparecer os exercícios para vocês, tá? Então, vou para a próxima página aqui, que mostra, né, uma sequência de exercícios, tá? Conforme eu for postando lá na segunda parte da aula os exercícios para vocês, eles vão aparecer no mural em ordem cronológica, tá? No meu perfil aqui, perfil do professor, não aparece ali, né? Mas no de vocês vai aparecer o exercício e vai aparecer ali em cima, no canto superior direito, a mensagem atribuído. Significa que o exercício foi atribuído a vocês, tá? Vocês vão abrir o arquivo em formato de formulário, vocês vão responder e vão enviar o formulário, clicar em enviar formulário. Fechou o formulário, vocês vão clicar em entregar, tá? Do mesmo jeitinho que é o trabalho disciplinar, né? Abre o arquivo, responde, fecha, depois clica em entregar. Quando você clicar em entregar o exercício, vocês vão ver que a mensagem muda de atribuído para devolvido ou entregue. Uma dessas duas mensagens que aparece. Então, assim que vocês conseguem auditar, né? Bom, será que eu fiz o exercício? Se clicou em entregar, vai olhar ali, vai mudar o status de atribuído para entregue. Enquanto estiver atribuído, não foi enviado ainda, tá? Assim que vocês conseguem conferir se vocês enviaram os exercícios de aula, tá? Então, como eu disse para vocês, pode ser 1, 2, 3, 5, 10 exercícios, depende da aula, né? Depende do conteúdo que a gente estiver trabalhando, tá? A barra atividades, gente, tá? O exemplo que eu dei dos exercícios, né? Se vocês entrarem na barra atividades, o exercício da aula vai estar ali no tópico exercício da aula 1, a data da aula 1, que é hoje, né? 14/9. Aqui é uma imagem ilustrativa, né? De uma disciplina de administração financeira também no início do ano. Então, vai aparecer ali os exercícios em ordem cronológica também. Também dá para acompanhar pela barra atividades, tá? Na barra atividades vão ter outros tópicos, né? Como eu falei para vocês. Os vídeos das aulas ao vivo vão estar num tópico ali. Os slides utilizados nas aulas. O material de consulta de fórmulas, né? Tudo organizado por tópicos, tá? O trabalho disciplinar, gente, para reforçar. O de vocês é dia 12/10, né? Essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa apenas, tá? O de vocês é 12/10. Reforçando, cada aluno tem o seu arquivo, tá? Então, cada um vai fazer a sua edição. Vai clicar no seu arquivo, editar as respostas. Fechou o arquivo com todas as respostas prontas, né? Os 5 pontos ali que tem que calcular. Aí, clica em ver atividade. Tá? Já fiz, fechei. Agora eu clico em ver atividade. Quando clicar em ver atividade, vai abrir essa outra janela aqui e vai aparecer o botão entregar. Tá? Somente depois de ter feito os 5 pontos, né, de cálculo ali. Vocês veem que aqui em cima diz atribuído. Enquanto não entregar, vai estar atribuído. Significa que eu ainda não entreguei meu trabalho. Tá? Bom, feitas as 5 questões, vou clicar em entregar. Clicou em entregar, esse status aqui de atribuído vai mudar para entregue ou devolvido. É uma das duas mensagens que aparece. Significa que vocês entregaram para o professor, devolveram para o professor o trabalho de vocês com as respostas que vocês preencheram. Ao receber, eu vou colocar nota e vou clicar em devolver para vocês. Aí vocês vão receber uma mensagem, trabalho devolvido, tá? Quando vocês receberem trabalho devolvido, significa que eu coloquei nota já para vocês, né? Já corrigi o trabalho e coloquei uma nota. E é nessa tela aqui que aparece a nota, né? Não é dentro do arquivo. Então aqui onde diz trabalho disciplinar, 6 pontos, entrega 12/10, que é a data do trabalho de vocês. Aqui embaixo, né? Ou à direita ou à esquerda vai aparecer ali 6/6. Então, significa que tirou 6 de 6. 5/6 significa que fiquei com 5 de 6, errei alguma coisa no trabalho. Tá? Entendido esse passo a passo, gente, de entrega do trabalho? Ficou mais claro agora? Que antes a gente não tinha visto essa tela, né? Do botão de entregar, né? Eu tinha comentado, mas ainda a gente não tinha visto, né?
essa tela. É do mesmo jeitinho, tá, gente? Tanto quem faz pelo computador quanto quem faz pelo celular. Tem que clicar no botão de entregar. Só quem faz pelo celular, né? Como a tela é um pouquinho menor, né? Ele suprime aqui esse botãozinho de entregar, aparece um Vzinho embaixo, aí tem que arrastar para cima, né? Vai aparecer o botão ali para clicar em entregar. Tá? Mas também tem um botão de entrega lá. No celular só tem que procurar, né? Um pouquinho mais para achar, tá? Bom, gente, normalmente eu mostro essa tela aqui para vocês, tá? Para as turmas, mas para o perfil do aluno não aparece, tá? Mas só para mostrar para vocês que, assim como vocês conseguem ver lá no mural, né? Todos os exercícios que vocês já entregaram, porque vai aparecer devolvido, entregue, eu tenho uma lista, tá? Dentro do Classroom, com o nome de vocês e com a situação de cada exercício naquela aula, tá? Então, o aluno foi postado lá 7 exercícios, tá? O aluno fez todos eles e entregou, vai aparecer devolvido aqui nessa lista para mim, tá? Se o aluno esqueceu de algum exercício, vai aparecer lá pendente. Se não fez nenhum, vai aparecer todos pendentes, porque depois do horário de aula, né, vai aparecer, já passou o prazo, ficou pendente. Né? Claro, mesmo um exercício pendente, tá, pode ser feito posteriormente. Inclusive, recomendo que façam. Né? Esqueci um exercício, né? Vai lá e faz. No outro dia, ele vai aparecer devolvido, só vai aparecer que foi devolvido com atraso. Por que é importante fazer os exercícios durante a aula? Porque é durante a aula que o professor está aqui conectado com vocês, né? Tem dúvida de como fazer o cálculo de algum exercício? A gente está aqui para conversar e sanar essas dúvidas. Porque se deixar para fazer os exercícios no outro dia, aí o professor não está conectado junto, né? O professor está atendendo outra turma, né? No outro horário. Então é importantíssimo fazer no horário de aula, tá? E assim que eu vejo também para confirmar a presença da segunda parte da aula, né? Porque eu faço a chamada uma vez depois do intervalo, né? Então, quem está na primeira parte da aula, está ao vivo, está conectado, vai responder a presença. Mas e depois? Se não fez nenhum exercício, né? Abandonou a aula na segunda parte, não fez nenhum exercício, vai ficar com uma falta, né? Na segunda parte da aula. Relembrando que cada aula, então, tem 2 presenças, tá? É uma presença de antes do intervalo e uma presença de depois do intervalo. Tá? Uma coisa que eu sempre relembro e reforço também, gente, é que o jeito certo de vocês entrarem, né, na aula ao vivo é pelo link que foi publicado, tá? Na sala de aula de vocês do Classroom, que é aquela aula que vocês, sala de aula que vocês receberam, né? O convite do professor, ou então que entraram lá pelo portal do aluno em salas virtuais. E vocês estão recebendo o link certo, né? Nunca entrem por link de terceiros. Então, não recebi o meu link da aula ao vivo, não sei como é que faz. Aí eu fazia parte de uma outra turma antes, né? E aí tem lá o meu grupo do WhatsApp. E aí os colegas, para tentar me ajudar, me passaram o link deles. Mas os colegas nem sabem se eu estou naquela chamada, né? Então é um risco de eu estar assistindo a aula de um outro professor que não é a que eu estou matriculado. Então nunca acessem, né, o link que um colega informou, link de terceiro. Tá? Entrem pelo link que foi passado para o professor, para vocês, ou então lá pelo portal do aluno, né? Entra lá na sala de aula do Classroom, que está lá, e aí vocês vão ser direcionados, né, para o Classroom correto, né? Onde tem o link da aula ao vivo certo para vocês, tá? Até no sentido de, né, ajudar vocês, né, a pensarem a respeito, né, disso, pensem assim, quando eu passo o meu link para um colega, né, mesmo que seja a melhor das intenções, né, de tentar ajudar aquele colega, eu posso estar, na verdade, né, atrapalhando, porque daqui a pouco o colega começa a assistir, né, a aula pelo link que eu passei para ele, e o colega não sabe, né, que não está matriculado naquela turma, né? Então ele pode já ter falta na primeira semana, ou se ele não se pronunciar, né, não falar nada para o professor, ele pode daqui a pouco ficar toda a disciplina assistindo, né, a aula na turma errada, e na turma que ele deveria estar matriculado, ele está levando falta, né? Então vai acabar sendo reprovado por falta, né? Então, eu sei que a gente sempre quer ajudar, né? Às vezes um colega nosso que fazia parte de outra turma, e a gente tem a tendência, né, de passar o link, né? Uma questão de boa vontade, né? Mas, de fato, às vezes a gente pode estar na boa vontade, né? Tá atrapalhando lá o colega. Então, colega, entra lá no portal do aluno, vê lá as salas virtuais, tu vai achar o teu link lá. Não posso te passar o meu, porque eu não sei se tu continua na mesma turma, né? Então, esse é o melhor caminho sempre, tá, gente?
Então, uma outra coisa que é importante, gente, são os livros, né? Então, a gente tem aula ao vivo, a gente tem os slides, a gente tem a apostila, mas a leitura, né, nos autores, né, do conteúdo da nossa disciplina ou do nosso curso são muito importantes, né? Então, seja livro físico ou seja livro digital, né, é sempre importante a gente fazer uma leitura extra, a gente buscar aprofundar os nossos conhecimentos, porque isso vai fazer diferença, né, na vida profissional de vocês, no futuro da carreira de vocês, né? O que vai diferenciar vocês também no mercado de trabalho. Então, sempre fica a dica, tá? Esses são alguns livros de referência dessa disciplina de administração financeira, mas vocês vão encontrar lá na biblioteca virtual outros autores também. Se vocês entrarem na biblioteca virtual e digitarem lá administração financeira, vai aparecer lá alguns livros, né? Além desses autores, podem aparecer outros, né? E os livros que estão lá na biblioteca virtual são todos muito bons, tá? Para vocês estudarem, se aprofundarem um pouquinho mais nos conteúdos, tá? Da administração financeira. Pessoal, antes de encerrar o nosso contrato pedagógico, a gente precisa de um líder, né? Para o líder criar lá o link do grupo no Whats, né? Alguém pensou? Quer ser líder da turma? Criar o grupo no Whats? Se ninguém se candidatar, eu sorteio alguém, hein? Só tem essa tarefa aí, hein? Criar o link do grupo da turma. Não é pesado, não vai sofrer. Não precisa ser todo mundo também, né? O pessoal fica assim, né? Eu também quero, todo mundo quer, ninguém quer falar, né? Eu sei que é assim, né? Quer ser, Renata? Vai ter que fazer um sorteio, professor. Eu digo sorteio. Vou perguntar para Renata. Quer ser, Renata? A Renata tá com uma cara de quem quer ser, professor. Eu acho que sim. Ela vai digitar lá, vamos esperar. A Renata colocou sim lá no chat. Colocou sim, já estou lendo aqui, sim. Façam uma votação. A Renata colocou no chat. Bom, se ninguém quer ser líder e a gente tem só a Renata como ela disse para fazer a votação... Eu voto na Renata. Eu digo que vocês todos votam. Eu também voto na Renata. Pronto, olha aí. Viu? Por aclamação, Renata. Viu? Todo mundo votou em ti. Pode ser então, Renata. Tu fica de líder, tá? A André colocou ali no chat, né? Meu voto vai na Renata. Tá, Renata. Então, com a... Vinícius, quer falar, Vinícius? Não, pode ir. Tranquilo? Então, Renata, como uma tarefa de líder, né? Fica para te criar, então, o grupo no Whats, tá? Da turma, e depois passa o link para a gente compartilha aí com a turma para todo mundo entrar nesse mesmo link, né? E fica, né, o grupo de vocês para vocês trocarem informações, né? Xingar o professor, fiquem à vontade para xingar o professor, porque eu não entro no grupo, né? Vocês podem falar. E para formarem as duplas de vocês, né? Para fazer o trabalho, tá? Certo, Renata? A gente fica no aguardo do link aí quando tu puder, tá? Muito bem. E aí, gente, a gente encerra assim, então, o nosso contrato pedagógico, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida a respeito do contrato pedagógico nesse primeiro momento, a gente faz um pequeno intervalo, então, de 15 minutos, tá? Na volta do intervalo desses 15 minutos, eu faço a nossa chamada. Aí, depois da chamada, a gente vai ter a aula 1, tá? Que é o conteúdo da primeira aula. E aí, no finalzinho da noite, já vai ter alguns exercícios para a gente fazer, tá? Pode ser, turma? Tranquilo, pô. Tranquilo? Tá. Então, agora são 20h25, então 20h40, tá? Aí a gente volta do intervalo. Ô, prof. Sim, pode falar, Vinícius. Hoje vai ter questionário também. Vai ter algumas perguntinhas lá no finalzinho da aula, tá, Vinícius? Tá. Pretendo que tenha pelo menos umas 3, né? Ali para a gente fechar com algum exercício já, né? Gente, durante o intervalo, tá? Eu só fecho o microfone e a câmera e abro novamente no retorno, tá? Até daqui a pouquinho, então.